O cientista político gaúcho radicado em São Paulo, professor do INSPER, comentarista de vários programas de televisão e rádio nacionais, Fernando Schiller, foi um dos palestrantes da reunião Moço Tá na Mesa da Federação. Schiller falou do momento político atual do país, do governo Bolsonaro e as perspectivas para o governo Eduardo Leite. Começamos analisando as suas projeções para o governo Bolsonaro. As possibilidades são grandes, tem uma agenda de liberalização da economia muito consistente, o comando do Paulo Guedes é muito bem-vindo, não é? Com ideias novas, no sentido de abrir a economia brasileira. O Brasil é um país muito fechado em termos de economia, em termos de comércio internacional. Na lógica da desestatização, o Brasil ainda é um país recordista mundial em termos de empresas estatais, são 418 empresas estatais, nível federal, nível dos estados. Então tem um amplo trabalho a fazer aí nessa direção de desburocratização. Recentemente nós tivemos um avanço importante no chamado Doing Business do Banco Mundial, que mede a qualidade do ambiente para fazer negócio no Brasil, mas ainda o Brasil é 106º colocado entre 190 países. Então a agenda macro do governo de reformas, especialmente reformas da Previdência, seja a migração do sistema tradicional para o sistema de capitalização, é muito positiva. A grande dúvida que se tem hoje é se o governo realmente vai conseguir maioria no Congresso, vai conseguir governabilidade para implementar na prática um processo de reforma. A gente viu agora no final de ano que já o primeiro teste, que foi a reforma da Previdência, o governo não conseguiu. Mesmo reformas infraconstitucionais, que exigem quórum de 257 votos na Câmara. Então o desafio é enorme. Brasília ainda é um território muito clientelista, quer dizer, cobra muito do governo. O governo Bolsonaro se elegeu na promessa de não utilizar os velhos métodos do toma lá da cá de Brasília. Quer dizer, o grande desafio é como vai fazer para construir uma maioria sólida no sentido de aprovar um programa ousado aí de reformas. E aqui no Rio Grande do Sul, que está vivendo uma dificuldade muito grande, o que o senhor espera do governo Eduardo Leite? O Eduardo é uma promessa nacional, um jovem político, quer dizer, que tem uma formação técnica invejável, estudou no exterior, estudou política pública na Fundação Getúlio Vargas e tem uma capacidade política, mostrou isso quando foi prefeito de Pelotas, num município com dificuldades fiscais também, um município grande, com muita demanda social, ele conseguiu dar a volta por cima. Teve uma eleição surpreendente, quer dizer. Então, eu diria, o Eduardo hoje não é apenas uma perspectiva de uma liderança inovadora no Rio Grande do Sul, como uma liderança gaúcha no cenário nacional muito promissora. Agora, o Rio Grande do Sul tem, primeiro, um altíssimo comprometimento com folha de pagamento na receita corrente líquida, entende? Ele é um dos 3 estados pior situados nesse quesito, descumprindo, inclusive, recomendações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capacidade de investimento praticamente zero. Nível atrasa salários há 3 anos. Quer dizer, então o Rio Grande do Sul precisa fazer rapidamente, nos primeiros 6 meses de governo, um programa muito ousado de reformas. Algumas delas têm impedimentos constitucionais, como o tema das privatizações. Isso precisa ser superado. Acho que o grande desafio do Rio Grande do Sul nesse momento é mais cultural, no sentido, nós temos que superar alguns mitos que bloqueiam o nosso desenvolvimento. Não é? O Estado não precisa ser grande para a economia ser pujante. O Estado precisa ser ágil, ter capacidade de investimento, ser pouco burocrático, para ter estradas de boa qualidade, não é? Para ter capacidade, digamos assim, de ter uma política fiscal atrativa para novos investimentos e mesmo para as indústrias locais. Quer dizer, o Estado tem que ser dinâmico para ser um parceiro do setor privado. O Rio Grande do Sul é conhecido a nível nacional como um Estado pujante no plano privado, não é? Mas arcaico e velho no setor público. Quer dizer, o grande desafio do Eduardo é aproximar essas duas realidades, ou seja, modernizar o setor público gaúcho para que ele faça jus, para que ele esteja à altura, digamos assim, da qualidade do nosso setor privado. Que exemplos o senhor acha que nós poderíamos trazer de São Paulo, principalmente do governo do Estado, para o Rio Grande do Sul? Eu diria 3 exemplos. Primeiro, ajuste fiscal. Por que o Estado de São Paulo não atrasa salário? Por que o Estado de São Paulo mantém um padrão de políticas públicas invejável? Inclusive, reelege governadores lá, sistematicamente, porque tem equilíbrio fiscal. O São Paulo não gasta mais do que arrecada, e isso não é de hoje. Segundo, PPPs, quer dizer, o processo de desestatização. O governo não tem que realizar obras no sentido da prestação do serviço, por exemplo, estradas. O governo tem que criar condições para que o setor privado possa fornecer o serviço de maneira qualificada e ter agências reguladoras capazes de fiscalizar a qualidade da prestação do serviço. Então, PPPs. E eu diria mais o tema das
das organizações sociais na área de saúde. Quer dizer, o Estado de São Paulo iniciou um amplo processo onde o setor privado, que sabe administrar, por exemplo, hospitais de alto padrão, faz a gestão e assina contratos de gestão com o Estado, né, para que esse serviço seja oferecido gratuitamente à população. É o mesmo caso que funciona com as PPPs na área de sistema rodoviário. São Paulo tem as 19 das 20 melhores estradas do país e todas elas são concedidas, enquanto o Rio Grande do Sul optou por um modelo estatal, de uma empresa estatal, né, de gestão de estradas e rodovias, que é um modelo arcaico, é um modelo que não se usa mais em termos globais. Então, quer dizer, eu diria que o exemplo de São Paulo, em várias áreas, pode ser sim importante aqui para o Rio Grande do Sul. Este foi o professor do INSPER, cientista político Fernando Schiller. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.